nossa terra rica, é rica, ela vale para quem? Para o povo brasileiro não vale nada. O povo brasileiro não é beneficiário direto dela. Podemos dizer, nós temos a maior fronteira agrícola fértil, cultivável do planeta. Para o povo brasileiro isso não vale nada. Nós temos a biodiversidade do planeta 20%. Para o povo brasileiro isso não quer dizer nada. Eu acredito que o cara bate no seu vidro e ele pede. Ele bate no seu vidro e ele pede. E você não abre o vidro. E um dia ele vai falar, mano, eu não vou bater mais, mano. Entendeu? Eu não vou bater mais. Eu vou quebrar o vidro, eu vou pegar o que é meu. E já era. Esse tipo de atitude é o que o sistema está plantando. Limitando a gente cada vez mais de formação, de emprego. E é isso que ele vai colher. Se plantasse livro, colher doutor, né? Tá plantando arma, vai colher homicida. Olha, hoje na capital, nas capitais, a gente tem uma luta organizada muito forte em torno do direito à moradia. Moradia digna, moradia na região central. Há uma violência até na arquitetura dos conjuntos habitacionais que são projetados para os pobres. Porque os pobres no Brasil, eles não têm as habitações populares, os pobres não têm direito sequer às janelas. São janelas estreitas, quer dizer, esses arquitetos deveriam ler aquele poema do João Cabral, Fábula de um Arquiteto, né? Portas por onde, jamais portas contra. A luta pelo controle territorial da distribuição de droga, que é o que acontece mais expressivamente na favela, mas em muitas partes do Brasil, eu acho que esse talvez seja o tema de mais assim, dramático para ser resolvido, que aí aparece a violência. Por que se mata no Brasil? A parte das mortes que ocorrem de homicídios comuns, de paixão ou roubo, né, que são, digamos, individualizados. A droga não são atos individuais, é uma coisa reiterativa, repetitiva. Todo dia morre. E todo dia tem gente tentando dominar. Então, eu acho que, do ponto de vista de violência, o que mais me chama a atenção é exatamente o crime provocado pelas redes do crime organizado. Tem muito pouca revolta tributária na vida brasileira. E nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. Nós tivemos, durante a época colonial e mesmo de lá para cá, um Estado incrivelmente voraz em arrancar tributos. Como é que se manifesta a revolta tributária no Brasil? O salve-se quem puder. A informalidade. Eu vou defender o meu. Isso não leva a nada. Isso é um desastre para todo mundo. Por que a sociedade civil não consegue organizar um movimento para realmente colocar os governantes no lugar? Nós não podemos tolerar uma situação em que metade da população economicamente ativa no Brasil não tem uma situação regular de emprego. Devia ser a primeiríssima coisa. Em São Paulo tem mais proprietários de automóvel do que pessoas com carteira de trabalho. Para mim, a luta mais importante para a sociedade brasileira, e não só para a sociedade brasileira, mas para todos aqueles homens e mulheres de bem que estão comprometidos com a liberdade, com a democracia, com valores de respeito à autoridade, é a luta da defesa do meio ambiente. A gente é uma espécie em extinção. Nós estamos promovendo, estamos caminhando a passos largos para a extinção. O homem tentando superar os seus limites, buscando cada vez mais o amparo, se deparou com o limite da própria natureza. Hoje eu acho que não tem mais como negar a relação que existe direta entre os problemas socioambientais e a economia como ela funciona.
Se você não for capaz de manter as condições que favorecem a existência da vida na Terra, você está desconstituindo toda a base. E nós estamos vivendo esse limiar em que as coisas estão em jogo e as pessoas não estão percebendo. Então depende se o Brasil vai acordar para a necessidade que tem de atuar não só na prevenção do problema, mas como a gente vai se adaptar a essas mudanças climáticas. Nós não podemos continuar achando que nós vamos existir nesse planeta apenas consumindo. Nós já estamos quase que, como é que chama? Digestivando, processando músculo. Porque os estudos que foram feitos pelo WWF e outras instituições de pesquisa nos dá conta de que o planeta já está no vermelho em 30%. Então, se nós não pararmos com esse processo, nós vamos inviabilizar a vida no planeta. Nós estamos correndo rumo a um abismo. Parece uma coisa catastrófica, não é? Mas catastrófico é não perceber isso. Mas acho que a luta geral da nação é a luta pelo aviltamento, é a destruição do outro pelo modo mais prático, que é lançá-los na fome, na marginalização de um modo geral. É inadmissível a gente estar aqui, né? A gente está aqui no Itaú Cultural, que é um grande parceiro do Afro-Reg, e a 40 minutos daqui, eu tive há 4 semanas atrás, em Diadema, que demorou exatamente 40 minutos a distância, eu estava hospedado no hotel aqui do lado, e eu vi um local que o pessoal do Espaço Cultural Beija-Flor me levou para conhecer, um lugar chamado Sítio Caqui, de uma pobreza haitiana. Então como é que você tem aqui, né, o PIB nacional e um dos maiores PIBs, maior concentração de riqueza do mundo, nessa avenida aqui, e a 40 minutos você tem pessoas bebendo uma água escura, uma água suja, sem direito à luz, com habitação precária. Então, isso tem uma certa passividade. A sociedade brasileira, até hoje, é a sociedade mais desigual do planeta Terra. Quando seremos pó e olhe lá. Não tem 2100, não. Pro Brasil não tem 2100, não. Se a coisa continuar como está, do jeito que está, nós estaremos em plena barbárie. Não existe esse país daqui a 50 anos. Esse país não chega a mais 50 anos. Não tem. Hoje a gente é campeão em blindagem. Hoje a gente é campeão em segurança privada. A violência, a guerra vai se agravar e nós teremos, sem dúvida nenhuma, nos próximos 30 anos, desde movimentos separatistas a grandes rebeliões sociais. Meia dúzia de pessoas que se salvaram em ilhas, porque ficaram com todo o dinheiro para si. Enfim, a desigualdade social no Brasil é um escândalo. Como que um playboy com Audi vai cercar 100 mil cara procurando melhora, entendeu? Não tem como, não tem espaço para todo mundo, não tem emprego para todo mundo, não tem dinheiro para todo mundo. E agora vocês vão fazer o que com a gente? Vocês vão fazer o quê? Vai pro exército? Parabéns, o exército vai trabalhar para os bandidos. Essa é a realidade. O exército também é subornável. O cara que está subindo lá com farda do Brasil é o cara que ganha mais mal de todas as polícias desse país. Eu acho que esse modelo não tem como dar certo. Isso já não deu certo. Então, se não houver uma renovação ou uma mudança, vamos dizer, até mesmo estrutural desse sistema, não há mais volta. Eu sou mais otimista do que pessimista. Talvez eu seja inconsciente, né? Sabe por que eu sou um otimista? Eu sou um otimista, eu acho que porque uma vez eu li uma frase do Einstein, que é assim: eu prefiro errar do lado dos otimistas do que acertar do lado dos pessimistas. Acho que até 2100 a humanidade vai evoluir para uma condição superior. Aliás, ela só vai sobreviver até 2100 se ela derrotar o capitalismo. Porque o capitalismo, se continuar mais 50 anos, ele vai levar a uma tragédia. Porque não há recursos naturais suficientes para manter esse consumismo capitalista. Então, o futuro da humanidade vai ser o futuro socialista. Você tem que perguntar para os economistas, que eles gostam de fazer esse tipo de previsão. Eu, pelo meu treino e pela minha formação, eu insisto muito em separar 3 perguntas. O que é provável,
o que é exequível e o que é desejável. Né? O que será, o que pode ser e o que sonhamos ser. E eu acho que o complicado, quando você caracteriza assim as possibilidades de pensar o futuro, o complicado dessa história é o seguinte: os economistas, e eu sou um deles, estão sempre tentando disciplinar a dimensão do sonho pela dimensão do exequível e do provável. Todo o treinamento e todo o modo de pensar do economista é o seguinte: olha, o sonho precisa estar calcado e disciplinado e domesticado pela objetividade, com os pés no chão. Isso é verdade. Só que tem uma direção, tem uma maneira de pensar na outra direção. O que é provável, o que é exequível, dependem da força e da intensidade do nosso desejo, do nosso sonho. Você pode alterar objetivamente o provável e o exequível se você quiser com muita força, se você mobilizar uma vontade muito grande de mudança. E isso também é real. E o futuro é o encontro dessas duas dinâmicas. A dimensão do desejável, disciplinada pelo pensamento científico mais objetivo, e também o pensamento do que é provável e do que é exequível, de alguma maneira expandido pela intensidade do querer, da vontade de mudança. As pessoas que moram aqui, que são brasileiros, já tiveram esse sonho do ser pacífico e talvez aprendam a interpretá-lo de uma maneira menos ideológica e falseada e de uma maneira que consiga aproveitar o que tem enfim, de tolerância nessa ideia, né? Porque eu acho que a palavra para 2100 é tolerância, que eu acho que é o oposto do que a gente vive hoje no Brasil e no mundo. Se você quer mudar alguma coisa, você vai ter que baixar a guarda, sabe assim? Porque tudo é uma luta. É uma luta, é uma disputa. Só que chega uma hora, você tem que baixar a guarda. E baixar a guarda não é você ser covarde. Baixar a guarda é você ter inteligência suficiente de que aquele teu oponente, que pode até continuar sendo teu oponente, você pode trazer para um campo de discussão, mesmo que você não o ganhe completamente. Mas eu acho que tem que ter uma discussão mais civilizada, menos bélica, né? Menos armada, e armada no sentido da palavra, da arma de fogo mesmo, do preconceito, porque muitas vezes a pior arma é o preconceito, é a desconfiança. O que o educador ele faz? O educador, ele é treinado a descobrir luz onde tem trevas, e você achar que, por pior que seja uma pessoa, tem luz. Você perceber que o garoto que está na boca de fumo, que é assassino, que é truculento, que mata, que vende droga, você tentar enxergar aspectos positivos. Aí você fala, pô, aspectos positivos de um assassino. Tudo na vida tem um efeito Darth Vader, né? O Darth Vader, na série inteira, ele era mau. No final, ele virou bonzinho, ele que salvou a galáxia. Ele salvou o mocinho que foi o Luke Skywalker. Então é o seguinte, é o fenômeno Darth Vader. Se você é um educador, você tem que ser um otimista, senão você não pode ser um educador. Você tem que achar que as pessoas mudam, né? Que o que é luz, trevas pode virar luz, que o bairro pode ser melhor, que a cidade pode ser melhor, que o país pode ser melhor. E não é que você torce. Você quer que as coisas sejam melhores. Você enxergar que aquele cara que está na boca de fumo, ele é empreendedor. Ele é. O cara que acorda, muitas vezes, cedo, tira um plantão de 14, 18 horas, esse cara respeita a hierarquia, porque o chefe dele... Imagina só, você que é o diretor, tá bolado com a tua equipe aqui, aí tu dá um tiro aqui no parceiro do áudio. E vai ficar por isso mesmo. Na boca de fumo, o patrão pode fazer isso, dar um tiro. Não o cara do áudio, né? O cara do áudio não trabalha pra ele, mas pro soldado. Você entendeu? Então esse cara, ele tem que ser muito disciplinado. E você enxergar essa disciplina, você fala assim, pô, vou tirar esse cara do crime e eu enxergo qualidades nele. É a tal, eu tenho que anistiar meus sentimentos também, porque é o seguinte... A gente vai ter que negociar para mudar. Não adianta, nos últimos 30 anos matou-se e prendeu-se todo mundo. Não mudou nada, só piorou. Todo mundo, que eu digo, dos bandidos, pé de chinelo da favela. Porque os bandidões mesmo estão soltos, né? E com cada vez mais poder. Então, você enxergar talentos naquilo que as pessoas enxergam só como defeito, isso é muito importante. A palavra
tanto cura na terapia como cura nas questões sociais. Acho que a grande revolução que vai acontecer é no processo de educação. Educação não como um meio, mas como um fim, né? A gente só deixa de parar de se educar no último suspiro, né? Então, conceitos como aposentadoria, tem coisa mais atrasada do que o cara se aposentar com 60 anos de idade, o cara na flor da idade, com a sabedoria plena. Quando a gente fala de juventude, a gente tem que também estender juventudes, né? Algumas dessas figuras sábias, a sociedade se julga no direito de dizer, não, agora você está aposentado, tá? Você tira a dignidade dessa pessoa de viver, de trabalhar, de contribuir. A gente está precisando muito dessas pessoas, desses sábios, né, que estão aí meio sendo olhados assim, não, o cara tá velho. Eu acho que pela primeira vez na história do Brasil, grupos muito importantes de empresários perceberam que sem educação não tem um país melhor, sabe? E é sério deles. Não é sério porque eu sou bonzinho, é sério porque eles perceberam que eles próprios estão ameaçados com isso, ou seja pela violência, ou seja por um trabalhador desqualificado. Há 30 anos atrás, ou há 20 anos atrás, era impensável um metalúrgico dizer que ia ser presidente da República e ser presidente da República. Como agora, sabe, é impossível dizer que um negro ia ser presidente dos Estados Unidos e o negro virou presidente dos Estados Unidos. Como há 20 anos atrás, era impensável você imaginar que um índio ia ser presidente da Bolívia. E que um bispo iria quebrar a tradição de 60 anos do Partido Colorado no Paraguai. A grande conquista da humanidade, na minha opinião, o grande avanço civilizatório, se chama a percepção da igualdade entre todos. Coisa que ainda é uma conquista para ser obtida na humanidade. Se desenvolver, muitas vezes, é diminuir, tá? É buscar a essência, tá? Essa questão, a grande dificuldade do que a gente vai ter que aprender a entender o que é suficiente. Eu acho que quem tem muito nesse país vai ter que aprender a entender o que é suficiente. O que é suficiente para mim? Tá? O que é que me traz uma qualidade de ser uma pessoa que estou satisfeito com o que tenho? E isso não significa que você está se mediocrizando, né? Coloque ambições em outras coisas. Coloque ambições no fazer, não só no ter, no realizar, no transformar. E eu acho que esse é o país que eu desejo, onde você tem as pessoas que estejam dispostas a viver como seres brasileiros, interagindo uns com os outros, respeitando as diferenças e, acima de tudo, provocando uma das agendas que é de fundamental importância, é uma distribuição de renda mais efetiva nesse país. Somos todos iguais, de direitos, obrigações, claro, mas, sobretudo, de essência, ou seja, essencialmente são todos iguais. Não tem como escapar disso. E esse processo civilizatório é um processo que caminha, ele avança. A percepção disso era menor ontem, era menor ainda anteontem, e era menor ainda tempos atrás. Então, eu acredito no caminho evolutivo da humanidade, na percepção da igualdade. Porque não tem futuro com pobreza. Pobreza é uma coisa que... Pobreza que eu digo econômica nesse caso, né? Que ninguém tem o direito de fazer o outro pobre, tá? Então, acho que todo mundo tem que ter direito a essa possibilidade de ter a sua independência financeira. Que isso é conceito de liberdade, acima de tudo. Eu acho que houve uma evolução extraordinária. Veja, em 1978, para contar a história verdadeira, em junho, eu dizia, eu não gosto de política e não gosto de quem faz política. Em junho, eu dizia isso. Em outubro, eu estava num palanque fazendo campanha para Fernando Henrique Cardoso ser candidato ao Senado. Tá? Em 80, eu estava criando um partido político. Em 82, eu estava sendo candidato a governador. Sabe? E em 2002, virei presidente da República. Ou seja, isso num processo de 20 anos. Ou seja, significa que a democracia permite, sabe, que a gente faça greve, que a gente grite, que a gente faça piquete, que a gente apanhe da polícia, que a gente faça um monte de coisa, mas ela permite também que você possa chegar ao poder. Eu acho que esse espaço de tempo da democracia, eu acho que está produzindo uma transformação na nossa sociedade. Eu sou otimista nesse sentido. E essa transformação tem sido também embasada
por um crescimento econômico, que é um crescimento, claro, ainda pautado pela dinâmica da globalização, do capitalismo, mas que tem um forte componente do mercado interno. Todo mundo sempre procura ter uma dose de generosidade no pensamento, quer dizer, uma utopia. Eu acho que você não vive sem isso, né? Inclusive com um pouco de imaginação. Você tem que inventar o futuro, né? Uma nação tem que inventar o seu futuro, como cada um de nós tem que inventar o futuro. Você tem que inventar, senão você fica num marasmo, numa pasmaceira. E nós podemos inventar o futuro. Eu acho que o Brasil tem muitas condições para inventar um futuro melhor. Nós somos uma civilização, um povo relativamente muito jovem, posso dizer assim. Mas eu acho que está no momento de, talvez, sermos capazes de antecipar algumas coisas. Nós não precisamos repetir os mesmos erros. Nós já sabemos no que vai dar a destruição das florestas, da biodiversidade. Nós já sabemos no que deu a visão equivocada de que o mercado consegue se autorregulamentar, não é? Nós já sabemos tudo isso. Então, nós não temos que ficar copiando essas coisas, repetindo neuroticamente os erros que já aconteceram nos países ricos. Nós temos que transitar para uma nova visão. E eu acho que os países em desenvolvimento têm essa capacidade de trânsito talvez maior do que os países desenvolvidos. Porque nós ainda estamos vivendo aquilo que seria o devir, não é? Eles já estão sendo interrogados pelo seu passado. Nós temos a vantagem de ter sendo interrogados pelo nosso futuro. Mas o futuro, de fato, mesmo no país dessas impossibilidades ilimitadas, como Carpentier pensa para a América Latina, que é o Brasil, mesmo neste país, cuja independência foi feita por um príncipe português, cuja proclamação da República foi feita por um monarquista, Deodoro, a Revolução Anti-Oligárquica de 30 por um dono de fazendas oligarca, a redemocratização da ditadura feita pelo líder do partido da ditadura, que foi Sarney, e a implementação de um Estado liberal foi feito por um operário socialista. É um país onde o que pode acontecer acontece, e o que não pode acontecer acontece ainda mais de forma muito difícil de ser definida.